Depois a gente vai dar um zoom e vai ver isso com mais propriedade. Se aumentar, fica distorce ou não. Então, mas talvez vocês percebam porque esse material você já tem, que eu deixei com vocês. Então, vocês percebam que nós temos aqui uma linha e outra linha. E no meio tem uma depressão, certo? Que nós chamamos tecnicamente de sulco interpapilares. Por que inter? Porque está no meio, está dividindo, é um divisor de águas. Então, logicamente que entre uma crista e outra vai ter o quê? Um sulco, vai ter essa depressão. E a gente pode observar aqui claramente os poros, que mais na frente a gente vai estudar essa estrutura anatômica, e isso é muito importante a gente saber. Que existem essas cristas, existem essas depressões, que são os sulcos, e existem os poros, certo? Por favor, Paulinho, volta lá no PowerPoint. Pode descer, por favor. Então, papilas dérmicas. As saliências papilares são espaçamentos permanentes da epiderme. Erguem-se acima do nível geral da pele. Então, a pele vai dar aquela subidinha, certo? E aparece, a papila aparece, fica mais acima, num plano superior. Na superfície, as saliências papilares estão dispostas em formações paralelas, certo? Ora em séries curvas, ora retilíneas. Então vocês observem aqui esse paralelismo, certo? Uma aqui é a depressão, sulco, subiu novamente, outra crista, uma depressão, sulco, subiu novamente. Por favor, Paulinho. Morfologia das linhas papilares, isso é muito importante. As cristas papilares ou linhas papilares, olha, isso é muito importante mesmo. Cristas papilares têm o significado, a mesma coisa, o que significa linhas papilares. Então, linhas papilares e cristas papilares significam a mesma coisa. São saliências encontradas nos dedos, mãos e pés, e os intervalos ou depressões que as separam chamam-se sulcos interpapilares. Variam quanto às suas dimensões, uma maior, outra menor, direção e seu número por superfície da pele. Geralmente se apresentam quebradas, bifurcadas, interrompidas, desviadas, etc. Particularidades estas que têm o nome de pontos característicos, elementos individualizadores das impressões papilares. Na verdade, muita gente também vai cair na prova de vocês, certamente, falando sobre pontos característicos. Mas algumas pessoas, alguns profissionais, usam o nome de minúcias. Realmente são particularidades pequenininhas que vão realmente diferenciar uma da outra. Paulinho, você volta naquele outro quadro, por favor, que a gente sempre está voltando neles. Certo? Então, por favor, desce, Paulinho. Então, eu fiz esse desenho para que fique isso bem claro. Eu coloquei essa foto aqui, na verdade, para que fique bem claro que, olha bem, aqui, cristas papilares em galo. O galo tem uma crista que sobe e depois vem uma depressão. Subiu outra e uma depressão. Lógico que quando a gente olha para um galo, a gente diz que crista é esse conjunto aqui. Mas se a gente fosse analisar isso como no dedo de um ser humano, crista seria cada pontinho desse que subiu. Cada elevação dessa. E essa depressão seria sua. E o que foi que eu fiz para visualizar, para que vocês decorem, para ficar melhor entendido? Essa visualização dá para que vocês decorem melhor. Eu coloquei cristas papilares igual a linhas papilares. E coloquei até na cor vermelha para chamar a atenção. Então, atenção. Cristas papilares é a mesma coisa que linhas papilares. Volta no outro, por favor, Paulinho. Então, pode descer no outro quadro. Então, dactiloscopia, conceito e divisão. Etimologicamente, dactilos, dedos, escope, examinar. Conceito é o processo de identificação humana por meio das impressões digitais. Gente, presta bem atenção aí. Conceito é o processo de identificação humana, não é o processo de identificação de objetos, de animais que não sejam seres humanos.
certo? Por meio das impressões digitais. Olha, não é por meio das impressões palmares nem plantares, não. Por meio das impressões digitais, certo? Que são essas impressões que vocês têm nos dedos, certo? E mais especificamente nas extremidades de cada dedo, certo? Então, nós temos uma divisão, também é bom que vocês atentem para isso, uma divisão onde temos a civil, criminal, antropológica e clínica. Então, a civil vai cuidar de quê? Carteira de identidade, documentos, a pessoa não sabe assinar o nome, vai colocar a impressão digital, certo? Criminal é muito importante hoje, certo? Principalmente as impressões em local de crime. Antropológica, os médicos estudam, porque vai estudar a diferença nessas impressões na raça humana, existem diferenças, certo? De acordo com a etnia. E nós temos a clínica, porque nós temos perturbações, certo? De acordo com algumas doenças e tal, mas essa parte aqui antropológica, certo? E clínica não vai nos interessar, vai nos interessar civil e criminal, porém a divisão seria essa: civil, criminal, antropológica e clínica. Desce, Paulo, por favor. Então, aqui é muito importante também. Também quero frisar para os senhores que nós vamos dar uma passada em tudo isso, para que vocês, já faz muito tempo que eu dei aula a vocês e outros professores deram aula, mas eu quero frisar o seguinte, que depois que acabar essa primeira etapa, eu venho com várias perguntas, certo? E mostrando como é que vocês devem ter mais atenção para responder, para que vocês não errem, certo? Então eu vou trazer várias e várias perguntas que poderão cair na prova, não igual, mas parecida, ok? Então, elementos técnicos da papiloscopia. Desenho digital, olha, isso é muito importante. Observado diretamente na falange. Então, você que está aí me assistindo, você olha para a sua mão agora, certo? Então, você está observando o quê? O desenho digital, ok? E datilograma, impressão digital, reprodução do desenho digital. Então, se você coloca o seu desenho digital, o seu dedo, certo? Em qualquer suporte que vai ficar lá, você vai ter o quê? Uma reprodução do seu desenho digital, certo? Então seria o quê? Datilograma ou impressão digital, certo? Paulo, volta lá naquele outro que a gente sempre dá uma olhadinha nele, por favor, certo? Desce, por favor. Então, o que foi que eu coloquei? Desenho digital, ele é diferente de datilograma ou impressão digital. Muita atenção. É uma questão fácil, certo? Poderá cair na prova e espero que os senhores não errem. Então, desenho digital, olhou na mão, desenho. Tá, tem um suporte, certo? Datilograma ou impressão digital. Volta lá, Paulinho, por favor. Pode descer um pouco mais. Elementos constitutivos do datilograma. Isso também, provavelmente, certo? Certamente, acho que vai cair uma questão parecida, porque isso aqui é muito importante. Então, nós temos dentro, certo, de um desenho digital, porque você olhando diretamente, ou numa impressão digital, porque você já está vendo no suporte, você vai observar esse conjunto, certo, de elementos que vão constituir o datilograma. Então, se eu falei datilograma, eu estou falando de quê? Tá? Você está observando diretamente no dedo? Não. Diretamente no dedo, desenho digital, datilograma. Então, tá, é a representação desse dedo em algum lugar, certo? E aqui eu coloquei, né, cristas papilares, poros, sulco interpapilares, pontos característicos, delta, sistema de linhas, certo? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? E depois vou chamar a atenção, porque nesse PowerPoint existem esses 6 elementos constitutivos, certo? E Paulo, volta naquela outra, certo? Desce, por favor. Vai descendo.
certo? Então, nós temos aqui, eu coloquei elementos constitutivos do datilograma e coloquei cristas papilares, sulcos papilares, poros, sistema de linhas, linhas diretrizes, delta e pontos característicos, ok? Então, aqui vocês podem observar que não tem 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui está mais completo, certo? Infelizmente, no PowerPoint, mas na apostila de vocês tem os 7, e vocês também têm esse resumo que tem os 7, certo? Elementos constitutivos, e lá no PowerPoint vocês têm 6. Mas vocês não têm o PowerPoint em casa, certo? Título de curiosidade. Mas vejamos, Paulo, você pode voltar naquele desenho onde eu mostrei a impressão digital com os poros, certo? Pronto, percebam, vocês começam a matar essa charada facilmente. Se você tem essa elevação chamada crista e outra elevação, então você vai ter no meio uma depressão. Então a gente pode afirmar categoricamente que em todo datilograma, nós vamos encontrar, certo, uma crista e um sulco. Crista e sulco, todo ele vai ter. E esses pontinhos, acredito que os senhores estejam observando, mas vocês terem essa representação também, deixei isso em sala de aula, que são os poros. Então, todos nós suamos, certo? Pelas mãos, através das mãos e pelos dedos, né? Através dos dedos. Então, esses poros fazem parte, atenção, de toda impressão digital, de todo desenho digital. Você olhando, certo? Logicamente que o poro você não vai ver que só com o microscópio. Mas eu quero frisar isso. Toda impressão digital vai ter isso. Vai ter essas cristas, vai ter a depressão chamada sulco e poro. Então essas três você já mata a charada. Pelo menos essas três vai ter que ter. Esses três elementos constitutivos têm que existir. Volta lá, Paulo, por favor. Certo? Então, olha, eu coloquei até na ordem para que os senhores, certo, entendam mais facilmente. Cristas papilares, todos têm. Sulco, logicamente, se tem crista, tem sulco. E poro, a gente não vê olho nu, mas tem, certo? Sistema de linhas, não vai ter em todos. E depois vou mostrar aos senhores por quê. Linha diretrizes, também não vai ter em todos. Delta, também não vai ter em todos. E pontos característicos, vai ter em toda impressão digital. Então eu poderia ter feito, até para facilitar mais a vida dos senhores, que eu não fiz, perdão, eu poderia ter colocado nessa sequência cristas papilares, sulcos papilares, poros e pontos característicos. Então, todo datilograma vai ter como elemento constitutivo, obrigatoriamente, prestem atenção, obrigatoriamente, esses quatro: cristas papilares, sulcos papilares, poros e pontos característicos. O que são pontos característicos? A gente vai ver com mais propriedade. São minúcias, são detalhes, certo, que vão diferenciar e onde o profissional da papiloscopia vai afirmar, certo, com convicção, certo, se aquela impressão que ele está observando, fazendo uma comparação com outra impressão padrão, se elas são coincidentes ou não. Ok? Mas a gente vai ver isso com mais detalhes. Paulinho, o slide, por favor. PowerPoint. Pode descer. Certo? Então, sistema de linhas. Vamos observar isso aqui. É o conjunto de linhas que ocupam a mesma posição relativa às linhas diretrizes e que, em geral, têm o mesmo desenvolvimento. Então, vamos olhar aqui novamente. É o conjunto de linhas que ocupam a mesma posição relativa às linhas diretrizes. Então, a gente vai ter o que se chama linha diretriz, que a gente vai observar isso daqui a pouco. E que, em geral, tem o mesmo desenvolvimento. Tenham calma que a gente vai chegar lá. Sistema basilar.
Basilar, o nome já está dizendo base.